tomara que seja bom. Fala, família da Natação Criativa! Muito obrigado por estar presente em mais um episódio de podcast. Para você que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, você que está no Instagram, mais de 85 mil pessoas acompanham a gente pelo Instagram, você que realiza os cursos pela plataforma Educar, compra os produtos pedagógicos, baixa o aplicativo da Swimtrack, assiste mais de 100 episódios pelo Spotify, muito obrigado. E hoje eu tenho a presença ilustre do grande, para que você que não conhece ou já conhece, o Coach Mexerica. Muito obrigado pela presença, Mexerica. Eu que agradeço estar aqui. Espero que seja um papo bacana. E a parte do grande é só pela altura mesmo, né? Que 1,95 m é um cara grande. E queria que você contasse aí, para quem não te conhece, um pouquinho da sua trajetória ali. Começou em clubes, técnico, hoje personal, fala trabalhando com idosos. Fala um pouquinho aí do seu público. Cara, eu nadei, né? Então nadei, eu sou paulista, mas me criei em São Caetano. Então nadei em São Caetano desde os 5 anos de idade, competi. Quando chegou na faculdade, passei em educação física, apesar de outras opções que eu fiz, e continuei sempre na natação. E daí eu fui sempre direcionado para o treinamento. Sempre fui para treinamento. Depois da pandemia, parei com o treinamento, saí do clube e me vi numa situação nova, né? E aí tive que me reinventar. Foi quando eu caí nessa parte de personal. Então hoje eu tenho uma gama grande de atividades, trabalho com todos os públicos, o que está me dando uma noção muito boa de coisas diferentes para fazer, de públicos diferentes para trabalhar. Mas meu forte sempre foi o treinamento, né? Com o treinamento eu cheguei à seleção brasileira, trabalhei com pessoas com deficiência, fui até o Pan-Americano. Então, assim, foi uma carreira até agora bem bacana, para falar a verdade, assim. E na parte de treinamento você tem uma história muito bonita ali no Paineiras, né? Você cria um projeto, você cria algumas avaliações, a integração ali do formativo com o competitivo. Você tem até 2 cursos na nossa plataforma Educar falando sobre isso. Eu acho muito interessante sua trajetória. Se você falasse um pouquinho aí dessa trajetória aí do Paineiras. Eu fui convidado pelo Vlad, né? O professor Vladimilson lá que me chamou para o Paineiras. Eu fiquei 14 anos no Paineiras. Comecei como treinador de mirim e infantil. Fui subindo até ser coordenador e até trabalhar com o pessoal de alto rendimento, né? E o pessoal júnior e o sênior que a gente tinha. E uma característica do Paineiras é que a gente tinha que trabalhar com o associado, né? Então, quando se fala hoje em grandes clubes, o pessoal fala, não dá para trabalhar com associado, você tem que trazer militante e tal. Nós tínhamos militantes, mas muito pouco. E o nosso foco sempre foi trabalhar com associado e tivemos bons resultados com isso. Nesse ponto, a escolinha do Paineiras era muito importante, porque era da onde a gente tirava a nossa matéria-prima para trabalhar. Então, a parte de ajuste ali entre escolinha e a parte competitiva sempre existiu. Mas, nesse período, a gente fez questão de trazer os professores junto. Trazer alguns professores que se interessavam pelo competitivo para trabalhar no competitivo. Tentamos unificar ao máximo linguagem, forma de nado, tudo que a gente queria que a criança chegasse no competitivo. E foi um período muito bom porque os professores abraçaram muito a ideia, né? A gente tem visões diferentes, né? Até o Simon falou do curso, tem um curso que fala sobre isso, né? Visão de treinador e professor. Eu acho muito bom o curso, de repente você devia dar uma olhada lá. Nós treinadores temos uma visão, vamos falar, técnica da natação diferente dos professores, né? Porque se você virar para mim e falar o que é nadar, o cara se deslocar no meio líquido, ele está nadando, independente da forma. Ele saiu do lugar, ele está nadando. Para nós não, nadar não é isso. Nadar é bem tecnicamente, cada vez mais rápido, cada vez melhor. Então, essa ponte entre o formativo e o competitivo nesse período foi bacana, porque os dois lados aprenderam. Tanto os professores tiveram uma visão mais técnica, mais próxima da competição, quanto nós, treinadores, tivemos uma visão, eu vou falar, menos técnica da coisa, né? Então, assim, cara, você não pode tratar a criança como um mini atleta, né? Então, ela está fazendo uma transição de uma aulinha para um treinamento, você tem que ter um período de adaptação, você tem que ter atividades diferentes e olhares diferentes. Então, na minha forma de ver, foi um período muito bom do clube.
Aí você entra agora no atendimento presencial ali, 1 para 1. Qual que você acha que é o grande diferencial para aquela atividade em grupo? Motivação. Eu acho que é a coisa que mais pega. Falando em criança, por exemplo, se você hoje eu sou personal, trabalho com criança, trabalho. Acho que é bacana? Não. Eu acho que a criança tem que ter grupo. Quando você fala em personal e fala assim, moça, dá para você dar aula para minha filha? Bom, eu dou aula para sua filha, mas eu falo, olha, o ideal seria ter um grupo. A criança precisa do grupo. É muito chato você ser não ser um personal, mas a atividade do personal com a criança, você precisa ter uma criatividade absurda, porque um exercício que você faz já enjoou, você tem que mudar, você tem que fazer outra coisa, você não pode fazer uma coisa extremamente técnica, porque a criança não vai, o adulto já não vai, você tem que mudar isso muito. Então, o que tem me dado nesse período é essa visão de você usar muitas coisas diferentes para atingir o objetivo que você quer. E como motivar essa criança? Difícil. Pergunta de 5 milhões. Difícil. Eu tenho um... Não chega a ser uma regrinha, tá? Mas eu faço assim. É uma barganha. A palavra certa é barganha. Então, eu tenho um objetivo, geralmente mensal, atividades para atingir esse objetivo, porque assim, né, voltando, eu sou um cara do treinamento, então eu preciso, nem sempre é o aluno, né? Eu preciso de objetivos, então eu preciso que atinjam objetivos e que esses objetivos reflitam alguma melhora. Não consigo dar um ano de aula e o cara nadando do mesmo jeito, né? Então eu tenho objetivos, atividades para atingir esse objetivo e em alguns dias aí eu tenho atividades mais lúdicas, ou eu tenho brincadeira, ou eu tenho jogo, alguma coisa que dê uma quebrada nessa parte de no pseudo treinamento, assim, vamos dizer. E você falou um pouquinho que você tem objetivos, tem planejamento, todas as academias seguem um planejamento, seguem uma metodologia, e quando a gente vai para aula particular, a gente fica um pouco ali, e agora? O que eu faço? Que metodologia eu vou fazer? O que eu vou seguir? Onde você foi buscar aí essa sequência pedagógica, esses objetivos, o que aprender? Como eu faço como personal? Bom, eu vou discordar um pouquinho de você nesse ponto. O que eu vou falar é o seguinte, todas as academias têm um planejamento, um programa. Mas será que todos seguem? Entendeu? Então, esse é o ponto. O que eu vejo, hoje, essa parte de personal me deu a oportunidade de trabalhar em vários lugares, que eu acho muito bacana. Então, eu trabalho em algumas academias, grandes, pequenas, e o que eu vejo é que, no fundo, não tem planejamento nenhum, cara. O que eu vejo, na verdade, é que muitos professores passam a mesma coisa para todo mundo, ou tá lá na lousa, e aí cada um que chega segue o que está na lousa e se vê pouca correção, se vê pouca técnica envolvida ali. Então, eu não sei se realmente esse negócio do planejamento é executado, né? E o resto da pergunta já esqueci. Como você criou a sua metodologia, como você criou esses objetivos? Depende muito do aluno. Então, vamos falar de criança. O objetivo talvez seja cumprir uma metragem um pouquinho maior, nadar de uma forma diferente, fazer uma série em menos tempo. Então, tudo isso entra como objetivo para mim. Tem que ser alguma coisa mensurável. Então, no fundo, eu tenho que conseguir medir. Melhorou o tempo, diminuiu o número de braçadas, nadou mais alongado, fez uma frequência de braçada diferente, conseguiu fazer tal metragem. Então, para mim, tem que ser mensurável. Agora, com a metodologia, desde os 5 anos, são 47 anos dentro d'água, né? Convivi com muita gente, com você, inclusive. Conversei com muita gente. Então, baseio muito aonde eu quero chegar. Então, um determinado mês, que eu vou nadar, que eu vou fazer crawl. Então, eu tenho o modelo do nado de crawl que eu acredito. Então, o que eu tenho que fazer para chegar nesse modelo? Que tipo de exercício que eu tenho que dar? Como é que eu tenho que motivar? O que eu tenho que pedir? O que eu tenho que soltar? Com o personal, você não tem um calendário, digamos assim, né? Você não vai começar hoje e daqui 4 meses você tem uma competição. Você pode trabalhar um mês, como você pode trabalhar 3 anos, como eu tenho
personagens de 3 anos já de natação. Então, a cada mês, eu acho que é um período bom para você ir mudando as coisas que você quer como objetivo. E você comentou aí que tem algumas academias que têm metodologias e não seguem. Alguns profissionais também, personagens, podem também falar que tem, mas não faz. E eu como pai, como eu vou procurar uma academia? Como eu vou procurar um personal? O que eu tenho que prestar atenção? Boa pergunta. Bom, a primeira coisa que eu vou falar para o pai, coloque seu filho no esporte, independente de que esporte for. E uma coisa que eu falo em casa e falo na minha família e falo para todo mundo que me pergunta, coloque seu filho no esporte de competição. A gente tem muitos vídeos, aqui nós temos programas que falam sobre isso. Quando a gente pensa em competição, e lógico que eu vou defender a natação, mas eu acho que tem outros esportes muito bacanas, o pessoal fala, mas competição, não pode competir, é só lúdico. Não é só o fato de competir, mas é toda a gama de atividades e de ensinamentos que o esporte te traz. O esporte de competição te traz muita coisa além da medalha. A medalha é o símbolo do seu esforço, digamos assim, né? O que você conquistou depois de tanta coisa que você fez. Mas tudo que você teve que fazer para chegar até lá não vai refletir só naquela medalha, mas vai refletir para toda a sua vida. Então você, pai, coloque o seu filho no esporte. Estão saindo estudos e mais estudos falando da importância da atividade física. E essa semana eu vi um vídeo que o professor estava falando exatamente isso. Você chegar na frente de um monte de gente e falar, quem acha que a atividade física é importante? Todo mundo levanta a mão. Quem acha que fazer 4 vezes por semana é importante? Todo mundo levanta a mão. Quem faz? A maioria não faz. Então a gente sabe da importância, só que a gente tem que partir para ação. Então essa seria a primeira coisa. Agora eu vou numa academia. Primeira coisa de tudo, eu dava uma olhada na aula. Eu sei que para você que é leigo, digamos assim, pode achar estranho falar, mas o que eu vou olhar na aula? Nós temos aqui vídeo, eu acabei de assistir o vídeo com o professor Paçoca, que fala exatamente isso. O pai chega lá, o professor está vestido de pirata e a galera está brincando na água. O pai já vira e fala assim, eu não vou pôr meu filho aqui porque ele não está aprendendo nada. Muito pelo contrário. Né? Aquele objetivo, as atividades que estão sendo feitas lá, com certeza tem algum objetivo. Então, se você for para uma academia, dá uma olhada, dá uma pesquisada, conversa sobre os professores, dá uma olhada nas aulas, vê como é que as crianças estão na água. Pô, as crianças estão bacanas, estão dando risada, estão se divertindo, a criança sai legal da aula, eu acho que já é um bom começo. O que eu pretendo? Eu pretendo que o meu filho seja campeão, quando eu coloco ele numa academia. Ser campeão e no nível de ser campeão são tantas variáveis que não dá para você mensurar. Mas eu acho que você tem que partir pelo prazer. A criança tem que gostar daquilo que faz. Trabalhando muito tempo em treinamento, a gente vê que muitas vezes quem gosta é o pai. A criança não suporta nadar, entendeu? Ou não suporta jogar futebol, não suporta basquete, mas o pai quer. Se a criança não gostar, não vai. Entendeu? Isso a parte de ser campeão, né? Vamos falar aqui de qualidade de vida é outra coisa. Vamos falar de sobrevivência. Hoje em dia, quem não sabe nadar está fadado a ter problema. Seu filho tem que saber nadar. Né? A gente tem acesso a muita piscina, mar, lago, etc. e tal. Vai na casa do amiguinho que tem não sei o quê. Então a criança tem que saber nadar. Então, basicamente, falei muita coisa e não falei nada, né? Não te ajudei muito aí, né, pai? Mas eu acho que o último ponto que você falou é muito importante, é a sobrevivência aquática. Então, é a principal causa de morte de criança de 1 a 4 anos, segundo o Sobrasa. E a natação é o primeiro esporte dessa criança e tem que ser esse primeiro esporte. Porque o que a gente tem de contato com o meio aquático hoje é muito grande. Tem um litoral grande de mar pelo Brasil, hoje tem muitas casas, muitos condomínios com piscina, que às vezes não tem as barreiras de proteção adequadas, então a gente não tem grades, não tem salva-vidas em alguns locais. Então é importante essa criança saber pelo menos a sobrevivência e a segurança aquática, né? Então acho que a primeira coisa que um pai tem que procurar é isso. Então ele vai ensinar crawl, costas, peito e borboleta ou ele vai dar noções de segurança aquática para o meu filho? Que eu acho que antes de mais nada, antes de nadar, eu preciso saber as habilidades aquáticas, né? Sim, mas muita gente, quando você está dando esse tipo de atividade, acha que você está enrolando. Fala, mas você está fazendo lá o caranguejinho, o caracolzinho, está afundando. Meu filho não está nadando.
Não, mas ele está aprendendo o mais importante, que é cair na água e sair da piscina. Isso é o mais importante. O resto é consequência do trabalho. E qual é o número ideal de frequência por semana para uma aula de natação? O pai está olhando a gente, está vendo essa entrevista aí. É uma vez? É 2 vezes? É 3 vezes? É todos os dias? Qual que é a Difícil frequência? pergunta, né? Eu, vindo do treinamento, sempre acreditei que quanto mais, melhor. E depois que eu saí do treinamento, eu vi que não é assim. Então, assim, é melhor uma do que nenhuma, melhor 2 do que uma. De repente, 3 é demais. Então, eu costumo dizer que 2 é o ideal. Nós temos que pensar o seguinte na natação. A natação é um esporte de repetição. Então, quanto mais eu repetir corretamente, mais rápido eu vou aprender. Quanto mais vezes eu repetir de forma errada, mais rápido eu vou me lesionar. Então, a importância do professor vem aí na técnica. Então, eu acredito que 2 vezes por semana, para começar, está mais que suficiente. Então vamos lá, a gente ajudou os pais, agora a gente vai ajudar os professores. Vixe. Eu sou personal, agora tá na moda, todo professor quer ser personal. Todo estudante quer ser personal. Até estudante. Como atrair novos alunos? Como você faz ali para ter mais aluno? Porque é difícil, né? Como eu vou captar aluno? Eu não sou uma academia, eu não tenho a propaganda, eu não tenho marketing, eu não tenho a fachada. Como eu vou atrair novos alunos? Cara, eu percebo que é o seu trabalho. Porque, cara, eu já fiz, você me conhece, eu já fiz podcast, eu já fiz vídeo, eu tinha um canal, que era o canal do Michão, pode entrar aí no YouTube, ainda tem algumas coisas lá. Eu tinha um podcast que chamava Fora d'Água, fazia coisa no Instagram, mas eu mesmo percebi que se eu fosse chamar um personal, eu não ia chamar um cara que tem um vídeo no Instagram, né? Eu precisaria de recomendações. Um personal, no fundo, é um cara de extrema confiança. É um cara que vai entrar na sua casa, vai ter contato com você, com a sua esposa, com seus filhos. É alguém que tem que ser recomendado. O que eu percebi, e eu, para falar a verdade, tenho 1 ano e pouco de personal, não tenho nem tanta tarimba assim, é que todos os meus alunos vieram de indicação. Então, o seu trabalho é que vai fazer com que você tenha novos alunos. E a sua pisada de bola vai fazer com que você tenha menos alunos. Então, não adianta você também... eu quero ser personal, então eu vou lotar meus horários de alunos, vou cobrar baixo para lotar, e aí você não consegue manter a qualidade do trabalho. Personal, acima de tudo, é qualidade no trabalho. É isso que você precisa ter, conhecimento e qualidade. Boa. E o que você partiu ali... Você falou que tá desde os 5 anos da natação. O que você sente que mudou ali no perfil dos nossos alunos ou das crianças ali para essa nova geração que a gente tem agora ali na borda da piscina? Nossa, cara, eu acho que mudou demais. Eu vim de um tempo, até brinco com os meus alunos, saudoso tempo, que a gente jogava cadeira na piscina como treinador, né? Jogava flutuador na cabeça, coisa que o professor jogava giz. Olha que coisa maravilhosa. Hoje a gente tem que tomar mais cuidado com isso. O que eu percebo muito, acho que as crianças mudaram porque elas têm muitas opções. Muitas opções ainda mais legais que a natação. Eu sou um professor de natação, mas quem já fez curso comigo fala, a natação pode ser extremamente chata. Você vai e volta, você não conversa com ninguém, você está com a cabeça na água, você está contando azulejo e vai e volta. Se o professor for daquele que simplesmente passa um negócio, não tem como você cobrar motivação, principalmente de uma criança. Então, eu acho que mudou muito nesse sentido. Você tem esportes diferentes, você tem as telas, que são muito bacanas. Nadar é uma coisa que demanda esforço, né? Que você, segundo o professor Paçoca aqui, falei assim, não tem como dar migué, não é verdade? Então, você tem que fazer o seu esforço. Então, a aula tem que ser muito bacana. Nesse sentido, eu acho que as crianças mudaram bastante. Mas, eu acho que o que mudou mais foram os pais, né? Então... eu venho de uma época que o professor era o professor. Então, eu tive conversas com o pai de assim... o pai falou assim, o que está acontecendo com a minha filha? Eu falei, isso. O pai virou para a filha, tá vendo? O professor falou, tá falado, ponto. Meu pai era assim. O professor falou, ponto. Né? Tudo bem que tinha o lado bom e tinha o lado ruim. Lógico, como tudo na vida. Hoje eu percebo que todo mundo quer pegar um atalho.
Então, assim, falando de treinamento, olha, eu quero que meu filho seja campeão de natação. Ok. Então, só que ele não pode vir treinar, porque ele tem a natação, o piano, o inglês, o balé, o violoncelo, a escola, que vai até 6 da tarde, e as viagens de fim de semana. Mas ele tem que ser campeão. Você fala, pô, vai ser mais difícil, né? Então, muita gente vê o glamour da coisa, vê o cara lá ganhando medalha, acha que é um caminho fácil, e o caminho não é tão fácil assim. Você precisa de dedicação, como tudo que você vai fazer na vida. Você precisa de dedicação na escola, você precisa de dedicação no seu curso de inglês, e no esporte não é diferente. Então, eu acho que a maior mudança foi isso, a mudança dos pais. E talvez, e acho que isso aqui é muito importante, a natação criativa, como outros lugares que tem, é mostrar que o esporte não é concorrente da escola. Muito pelo contrário. A gente tem hoje escolas... Eu sou um cara meio cético com essa parte aí, pode até perguntar para as minhas filhas. Mas eu vejo que nós temos escolas que têm muito horário e ensina muito pouco, e mais cobra muito. E você não tem mais a parte do esporte que a gente tinha. Eu era um cara saía de manhã para a rua e a regra é voltar antes do anoitecer, né? Antes de ficar escuro. Então você tinha uma gama de atividade física que você fazia. Hoje as crianças não têm. Por uma série de fatores. Eu sou pai de 2 meninas, né? Então, se elas não tivessem, por exemplo, os clubes que elas frequentam, elas não poderiam fazer atividade física. Eu moro num lugar que não dá para você ficar na rua, né? Elas não foram criadas na rua andando de bicicleta e tal. Elas foram criadas em clube. Mas elas tiveram acesso a clube. Então, você já não tem essa parte. As escolas que tinham as aulas de educação física, que bem ou mal faziam esse papel, estão cada vez tirando mais também. Hoje minha filha no 3º ano não tem educação física. No 2º ano não teve também, do ensino médio. Então, a gente está com um problema de biblioteca motora com as crianças que eu acho que lá na frente vai ser cobrado o preço. Então, o esporte não é concorrente da escola, muito pelo contrário. O esporte ajuda muito. Tem coisas que a escola ensina que o esporte não e vice-versa. E, além disso, quando eu falei de esporte de competição, lá em casa a gente conversa muito sobre isso e vai vendo os atletas, bons atletas, que entraram direto em boas faculdades ou universidades. Então, você vê assim, o cara teve uma vida inteira de atleta, onde ele teve que fazer do tempo que ele tinha para estudar ou para fazer tudo que ele tinha de tempo, ele tinha que fazer bem feito. Ele se acostumou a isso. Então, quando ele vai estudar para a faculdade, ele faz da mesma forma, né? Então, a gente vê... Eu já tive muito atleta que falou assim, estou parando de nadar para estudar. E foi o cara que menos estudou. Porque ele tinha mais tempo livre e fazia menos coisa ainda. Então, tenta encaixar o esporte que você vai fazer, independente do qual, com a escola. Eu acho que esse é o caminho que a gente deveria seguir. E você falando aí de concorrência, você falou que não está só na natação, você atua em outras áreas, musculação, idoso. E a gente também não tem a concorrência do mesmo aluno, que muito professor acha que ele vai pegar o aluno da academia, ele vai pegar o aluno do professor, onde 47% da população é sedentária. Sim. E tem um estudo que foi feito em novembro do ano passado pelo Almeres, que pós-pandemia, 55% das novas matrículas de academia são pessoas que nunca fizeram academia, são os sedentários, que são aquelas pessoas que, por causa da pandemia, perceberam a importância da atividade física. E você enxerga também que tem um novo público surgindo aí para o personal, de pessoas que nunca fizeram e não tem esse repertório motor aí, que não teve essa biblioteca, como você disse? Cara, eu vejo muita gente chegando exatamente nesse ponto. Depois que passou a pandemia, que ele ficou trancado em casa, ele viu que era importante. A maioria das coisas a gente vê que é importante quando não tem, né? Então, quando você não pôde sair de casa e fazer as coisas que você tinha, e aí você ficou o dia inteiro sentado no sofá ali assistindo Netflix, você começou a ter dor nas costas, começou a ter o seu probleminha vascular, seu problema de coração, sua obesidade, você percebeu que era importante. E as pessoas têm que entender o seguinte, é muito difícil começar, né? A gente bate aqui na tecla de que é importante, você tem que fazer, mas é muito difícil você quebrar essa barreira. Você sair do sofá e aí você vai no primeiro dia da sua aula, você volta cheio de dor, cansado, e você fala, por que eu estou fazendo isso?
né? Hoje meu aluno perguntou isso na brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ele fala, por que eu estou fazendo isso? E eu falo, e você ainda paga para fazer isso. Mas é importante. Quando você entra no seu ciclo de exercício e de rotina, você vê o quanto é importante. E quando você para de novo, aí você sente a real importância daquilo. Então, você vai fazer? Então vamos falar aí com você, aluno. Você está pensando em fazer uma atividade. Pô, eu não tenho dinheiro. Começa com qualquer coisa. Começa caminhando no parque, vai andar com o seu cachorro, dá uma passeadinha no domingo, né? Faz alguma coisa, começa a fazer isso, conversa com as pessoas e aí você implanta uma rotina de exercício. Isso é muito importante. Não quer dizer que você, para fazer a sua rotina, você tem que ter um personal, você tem que ir para a sua academia. Tem muita coisa que você consegue fazer. Mas acho isso muito importante no começo, mas também acho que a partir de um determinado nível, você tem que ter alguém te acompanhando, né? Então eu vejo, nas academias eu cruzo com muita gente nadando, né? Hoje, águas abertas, triatlon, deu um bonzão grandão, eu vejo muita gente nadando errado. E você fala assim, mas você está pensando na performance. Lógico, eu estou sempre pensando na performance. Mas o nadar errado e repetir o movimento errado todos os dias, por muito tempo, vai te dar problema. Aí você fala assim, mas falaram que eu tinha que fazer atividade física e agora eu estou com um problema no ombro. Mas você fez errado. Então, é importante o acompanhamento profissional exatamente por causa disso. E eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que é uma ação que a natação criativa está fazendo, que o sofá mata. E o nosso maior concorrente não é a academia, não é o professor do lado, e sim o sofá. Se a gente conseguir fazer os alunos saírem do sofá, que tem um Netflix, que é confortável, que não me causa dor, eu acho que esse é o principal motivador aí do professor. Como tirar essas pessoas do sofá, como motivar eles no dia a dia nessas aulas aí? Então, volto na palavra de qualidade. Como é que você vai motivar alguém a sair do sofá que tem a Netflix com 1 milhão de filmes, você tem seu console de jogos com trocentos, e o cara chega lá na sua aula e você fala assim, 2 chegadas do que você quiser, 3 de perna, 4 de crawl, 5 de costas. Tchau, bom dia. Aí o cara chega na outra aula, 2 chegadas do que você quiser, 3 de perna de peito. Cara, o cara na terceira aula quer se matar. Entendeu? Ou ele olha para o lado, ele olha para o CrossFit e vê a música bombando, vê os caras fazendo aquele peso, o cara suado, e os caras conversando, dando risada e tal, e ele ali vai e volta 3 vezes. Então, assim, você quer tirar o seu aluno do sofá e mantê-lo na piscina, sua aula tem que ser muito boa. Ele tem que ver um resultado. Ninguém faz a mesma coisa sem ver resultado. Então, ou ele tem que melhorar tecnicamente, ou ele tem que emagrecer, alguma coisa tem que fazer. Ele tem que ter um ganho disso, né? E você tem que... A gente fala aqui muito de professor, não, o professor tem que ser técnico e tal, mas nós somos professores de educação física. O professor de educação física é um cara diferente. Não é o cara que só faz atividade física. O professor de educação física é o cara que na escola troca a lâmpada e dá aula. É o cara que os alunos mais têm contato, contam mais as coisas. Os alunos, a gente vê muito isso em personal. O cara vem e conversa com você. Você fala assim, não, mas vamos treinar. Não quero. Não, vamos bater papo. Então, nós temos algo a mais, eu diria, um cuidado a mais que você tem que ter. Com a forma que você vai lidar com o aluno, como é que você vai tratá-lo, se você vai dar atenção ou não para ele. É parte do professor de educação física ou é parte do seu salário, digamos assim? Não, não é. Mas é parte da nossa função como educador físico. A gente tem um outro contato com os caras. Então, isso a gente tem que prestar atenção. Às vezes, ele não vai lá para fazer exercício. Ele vai lá por sua causa. Então, assim, uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, vai dizer, e gosto, assim... Eu dou personal para uma criança. Hoje ela tem 12 anos. É a Sofia. Oi, Sofia. Se você estiver assistindo, oi, Sofia. E um dia ela virou para a mãe dela e falou assim, eu não gosto da natação. Eu gosto do professor. Então isso para mim foi demais, cara. Ela mantém a natação porque ela gosta do papo, ela gosta do que a gente faz na água, esse tipo de coisa. Então isso é importante. Isso também cativa muito o aluno e a gente tem que ter um olhar para isso. E quando eu falei que a gente não tem fachada, a gente não tem marketing...
mas você falou da indicação. Então, a primeira coisa, o aluno vai vir por indicação. Eu vim por indicação, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou te procurar nas redes sociais para saber quem é o Mexerica. Aí eu entro lá nas redes do Mexerica, tá lá, especialista em treinamento de natação. A última coisa que ele quer é treinamento em natação. Então a gente começa a colocar uns termos, né? Tem HIIT, tem especialista em força. O aluno não busca isso, ou não busca crawl, costas, peito e borboleta, né? Ele começa a ter um monte de vídeo ali de técnica de crawl, técnica de costas. O aluno às vezes só quer isso, ele quer ser ouvido e ele precisa saber que você vai ajudar ele nesse processo. Então, às vezes, você colocar ali no seu Instagram, ajuda as pessoas a praticar atividade física, a se manterem ativas, é muito melhor do que você colocar treinador de natação. Eu vou mudar isso saindo daqui agora. Não, mas é verdade, é verdade. Eu tenho alunos que falam isso para mim. Um dos elogios que eu recebi foi exatamente esse. Porque assim, então vamos fazer um parênteses aqui. Eu saí do treinamento. Cara, treinamento é o seguinte. O treinador manda e você faz. Esse é o treinamento, certo? Então eu demorei muito tempo para quebrar muitas barreiras. Hoje eu entendi isso. E eu tive uma conversa com uma aluna minha que falou assim, eu gosto de você exatamente porque você entende o que eu quero. Isso faz a diferença. Porque eu poderia forçar o treinamento para ela, ou o exercício para ela. Não, não é o que ela quer. Ela quer uma atividade física que a leve para uma qualidade de vida melhor. Então, ela não quer forçar, cara. Ela quer ir lá fazer a atividade dela, no ritmo dela. Isso vai ter algum ganho? Certamente vai ter algum ganho. Ela vai virar grandona? Pode ser que não. Mas o fato de ela descer e fazer atividade, isso é bom para ela para o dia. E certamente vai ser bom lá para o começo. Então, talvez quem entre nas minhas redes e vê lá, cara, só tem coisa de treinamento de natação, eu não quero treinar natação. Nem vou procurar esse cara. Pode ser. Então eu vou rever isso aí. Boa dica. E pra gente fechar aqui a nossa conversa, a última dica ali pro professor de natação, que eu acho que é a maior dúvida de todos. Como precificar a sua aula? Como eu colocar o preço? Geralmente ele olha pro amigo do lado, quanto você cobra? E ele quer cobrar igual. Como fazer essa precificação? Cara, isso é muito complicado. Sabe por quê? Depende também do seu estado de vida, né, cara? Então, assim, eu comecei como personal, eu tava desempregado, praticamente, né? Então, quanto eu vou precificar? Eu sempre achei, e acho ainda, né? O brasileiro não gosta de nada que é de graça. Ele acha que se é de graça é ruim, né? Então, a gente está num espaço aqui, para quem não conhece, espetacular. E pelo que eu soube, é um coworking de graça, que pouca gente conhece, eu não conhecia. Mas quando você vê a palavra de graça, o cara, primeiro que ele não dá atenção, ele não acha que aquilo é sério. Então você tem que cobrar. Quanto eu vou cobrar? Cara, eu acho que você tem que começar pela média, né? E uma coisa muito difícil, que graças a Deus eu já passei, é você saber falar não. Então assim, meu preço é X. Pô, dá para fazer por 50% disso aí? Não. Ah, mas o professor ali cobra. Pô, então faz aula com ele, né? Eu acho que mesmo quando você está começando, isso é uma coisa importante. Porque se você não se valorizar, quem é que vai valorizar? Né? Se de repente você vai abaixando seu preço, baixando seu preço, baixando seu preço, e aí aquilo não vale a pena, como é que você também vai se motivar a estudar, dar uma boa aula, se aquele preço que você está ganhando também você acha que não é interessante, né? Tem gente que cobra muito mais que eu, tem gente que cobra muito menos que eu. Então eu cheguei num ponto que para mim é bom. Eu acho que é justo pelo que eu faço e hoje eu não arredo o pé. Mas hoje, graças a Deus, eu estou numa posição boa, que eu posso chegar e falar, por esse preço, não faço. Que aí foi onde você falou, que a pessoa começa a ter muita aula, perde a qualidade, aí os novos alunos não vão vir, ela não consegue estudar para poder se reciclar e trazer coisa nova, e entra naquele ciclo vicioso ali. Então tem que ter a zona ali, limite, né? E o cara que vai te indicar não vai te indicar. Ele vai cancelar a aula com você e quem perguntar, você fala assim, eu estava com o personal, mas a aula era muito ruim. Pô. Mexerica, muito obrigado aí pela presença. Para quem quiser te achar aí, como eu acho as aulas do Mexerica, onde eu procuro, onde eu te encontro. Nossa, meu, eu tô ficando velho, né?
Então eu tô indo meio na contramão da história. Minhas redes sociais estão meio abandonadas. Mas se você procurar Coach Mexerica, você me acha. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho LinkedIn. E lá no meu Instagram tem meu telefone por WhatsApp. Me encontra facinho. Além disso, tem os vídeos no canal do Michão, tem o podcast Fora d'Água. Inclusive o Simon faz parte de um deles. E é isso aí. Qual que é a região que você atua aí para quem quer personal? Tem alguma região específica de São Paulo? Eu atuo muito aqui na Zona Sul, né? Mas tô desde aqui da Praça Pan-Americana e dou aula em São Bernardo. Então, meu... É a vida de professor com moto. Esse é o menor dos problemas. É a vida do professor com moto. É exatamente. Dá para chegar, eu vou. Então, muito obrigado aí pela presença, Mexerica. Até a próxima. Os canais da Natação Criativa estão abertos, né? Você sempre disponibilizou vários vídeos pra gente. Você fala, pode entrar lá, pegar, editar, Pega à vontade, né? à vontade. Muito obrigado mesmo por prestigiar e acreditar no nosso trabalho. Beleza, cara. Eu agradeço estar aqui, a gente sempre em contato. É muito bacana. Acho muito legal esse espaço, os vídeos, toda a parte da natação criativa. E eu vi desde o começo, né, começando a natação criativa e ver onde chegou, é realmente muito bacana. Pra gente que gosta de natação, é um espaço realmente muito importante. Acompanha aí que vale a pena. E tem parcela sua e da Andréia, né? Porque Opa. logo que eu comecei, a gente se ligou várias vezes, você deu vários feedbacks positivos ali. Aí Mexerica, o que pode melhorar? Assim, melhora isso, a linguagem, não sei o quê. E a gente aos pouquinhos foi melhorando, né? Muito obrigado pelos toques, né? Por acreditar. E tá mais uma vez com a gente. Obrigado mesmo. Valeu. Falou, galera. Um abraço, até a próxima.